Seja bem-vindo ao canal. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Antes de começarmos, inscreva-se, curta o vídeo e me conte nos comentários onde você mora e a que horas está assistindo. Agora, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Em um mundo onde a fama é tudo, alguns estão dispostos a qualquer coisa para se manter no topo. Naquela noite, eu vi o verdadeiro preço do sucesso. Uma simples festa de celebridades mudou minha vida para sempre, mas não da forma que eu esperava. Você imagina que um convite para um dos eventos mais exclusivos de Miami seria um sonho se tornando realidade, não é? Mas eu juro que aquela noite foi tudo, menos isso. Até hoje, quando penso no que vi, sinto arrepios pelo corpo todo. Tudo começou de um jeito muito simples. Meu nome é Selena, um nome fictício para preservar minha identidade, e naquela época eu morava em Los Angeles, tentando abrir caminho na indústria da música, como tantos outros. A questão é que as conexões não apareciam, e eu já começava a me perguntar se todo aquele esforço realmente valia a pena. Eu sentia que talvez tudo fosse uma perda de tempo, que talvez eu nunca conseguiria me destacar ou sequer conhecer alguém importante. Mas um dia, um amigo me apresentou a um cara que chamavam de Coringa. Esse cara era estranho, muito estranho, mas também era muito carismático e tinha um ar de conquistador que eu não conseguia ignorar. Ele dizia ter conexões com produtores de muito peso na indústria, e depois de algumas saídas e conversas, ouviu minha música e me prometeu que, se trabalhássemos juntos, minha carreira ia decolar de uma forma que eu nem imaginava. Ele me prometeu me apresentar a alguns dos maiores nomes, e eu, com toda a esperança no coração, aceitei. Uns dias depois, o convite chegou. Uma festa exclusiva na mansão de uma das celebridades mais importantes da indústria, em Miami. Vamos chamá-lo de O Príncipe, para não revelar sua verdadeira identidade. O convite dizia que seria uma noite incrível, cheia de energia e descontrole, mas para mim, parecia mais uma noite cheia de oportunidades. Coringa disse que me levaria até lá, que era importante eu estar presente. No entanto, desde o momento em que chegamos à mansão no carro dele, eu soube que tinha algo estranho. A casa era gigante, uma mansão que brilhava como se tivesse saído de uma revista, com luzes que piscavam e uma fachada impressionante. A festa estava cheia de gente importante, celebridades que eu só tinha visto na televisão, modelos de alta costura com roupas minúsculas que pareciam irreais, todos com aquela energia superficial de Hollywood que gente como eu só via pela televisão. Eu estava completamente fascinada, embora um pouco intimidada também. Mas logo comecei a sentir algo estranho, uma espécie de formigamento nas costas. E não era por causa da música. Antes que eu pudesse pensar muito, a segurança nos parou, nos revistou, pegou nossos celulares e os colocou em uns saquinhos de plástico que pareciam bolhas. Achei estranho eles pegarem os celulares, nos proibirem de tirar fotos ou gravar qualquer coisa. Depois, eles simplesmente guardaram tudo, como se fosse uma medida de segurança muito extrema. Me senti um pouco desconfortável, porque isso também significava que não podíamos fazer ligações, mas interpretei aquilo como algo para evitar que alguém gravasse coisas inapropriadas ou os famosos perdendo um pouco o controle, talvez. Mas agora eu percebo que, na verdade, eles estavam escondendo algo terrível. Finalmente entramos na mansão e ali a sensação de desconforto aumentou. A iluminação era muito fraca, quase não dava para ver direito, mesmo com várias luzes coloridas piscando ao som da música no volume máximo. Por toda parte, tinha gente na piscina, nos jardins, alguns já um pouco cansados, outros completamente bêbados, nadando pelados na piscina aquecida. Os garçons andavam de um lado para o outro servindo bebidas, e o ar cheirava a fumaça e a perfumes caros que quase te deixavam enjoada.
Tentei ficar calma e peguei uma taça. Mas algo dentro de mim dizia que eu não deveria beber. Por alguma razão, eu sentia que estava sendo observada, embora não conseguisse ver ninguém em particular. Era como se cada sombra tivesse olhos me encarando. E então, no meio de todo aquele caos, eu o vi, o príncipe. Mas ele não era só o anfitrião. Era como o chefe de todo aquele circo, andando pelos corredores com uma presença que te deixava paralisado. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que dava medo, sempre observando, medindo cada coisa, cada movimento. De repente, um dos seguranças que estavam ao redor dele apontou na minha direção e ele me viu. Ele me olhou direto nos olhos, mas com uma intensidade que me deu calafrios. Naquele momento, meu estômago revirou. No começo, ele manteve distância, só trocava olhares curtos e de canto de olho, como se estivesse me analisando. Mas com o passar do tempo, essa tensão aumentou. Era como se ele estivesse me estudando e em cada canto escuro parecia que ele estava lá, me vigiando. Até que, de repente, ele sorriu para mim. Momentos depois, um cara se aproximou. Acho que era um dos guarda-costas do príncipe, não faço ideia. Ele me entregou um par de pantufas brancas de pelúcia e me disse em um tom seco: "Entre na casa. É mais privado, só para os VIPs." Eu olhei para Coringa, perguntando com o olhar, nervosa, mas ele só fez um gesto com a cabeça e indicou que eu fosse sozinha. "Só você vai," ele disse com um sorriso que não me passou confiança nenhuma. E embora por dentro algo gritasse para eu ir embora, que não era uma boa ideia, eu me convenci de que talvez aquela fosse a minha grande oportunidade, que não podia deixar passar e que já tinha ido longe demais para voltar atrás. Entrei na casa finalmente, mas assim que o fiz, me arrependi totalmente. A iluminação era baixíssima. Na penumbra, consegui distinguir as formas e as figuras, e meus olhos aos poucos se acostumaram, mas o que vi parecia um pesadelo completo. Nunca na minha vida eu tinha visto o que vi ali. Havia gente em cada canto, fazendo coisas tão perturbadoras que prefiro não descrever em detalhes. Mas acreditem, era muito impactante. A cena era tão bizarra e tão repulsiva que quase me fez vomitar. Alguns usavam trajes estranhos, se entregando a fetiches e práticas que eu só tinha visto em filmes muito sombrios. Era como se todos tivessem perdido a cabeça, como se fosse um mundo paralelo. No centro de tudo estava o príncipe. Ele continuava me vigiando com seu rosto impassível e seus olhos percorrendo o ambiente como um predador espreitando sua presa. Nesse momento, seus olhos se cruzaram com os meus. Eu quis desviar o olhar, mas não consegui. Fiquei presa naquele olhar. Então, ele começou a andar na minha direção lentamente e com aquele meio sorriso que parecia mais o de um predador do que o de alguém que está só aproveitando sua festa do inferno. Meu coração começou a bater com força e cada músculo do meu corpo me pedia para correr, para dar o fora dali, mas suas palavras me congelaram no lugar. "Aproveitando minha festinha. Sua vida nunca mais vai ser a mesma depois desta noite. Vou fazer algo grande com você." E logo depois, como se não fosse nada, ele desapareceu atrás de uma porta. Fiquei ali, tentando respirar e entender o que tinha acabado de acontecer. Eu não conseguia parar de pensar no que aquelas palavras significavam, mas meu instinto gritava para eu fugir dali. Não importava se estivesse perdendo uma oportunidade importante. Eu simplesmente sentia que tinha que sair. E já. Mas quando tentei ir embora, lá estava ele de novo, bloqueando meu caminho. Ele pousou sua mão pesada no meu ombro. Tentei sorrir e fingir que estava tudo bem, mas não consegui. Então, ele me agarrou pelo braço com força, me puxou para perto e sussurrou com uma voz grave: "Não se preocupe, você vai se acostumar." Foi isso que ele disse. E o seu tom e o jeito como me olhava me deixaram gelada. Minha pele se arrepiou e, num impulso, empurrei a mão dele e corri como uma louca em busca da saída.
Só me lembro de ter corrido pela mansão às cegas, completamente desesperada, até que vi uma porta lateral sem vigilância que dava para os fundos da propriedade. De alguma forma, consegui escapar. Não me perguntem como. Eu só corri pelos jardins escuros no meio da noite, sem olhar para trás nem por um segundo, até finalmente avistar a rua. Assim que cheguei na calçada, quase me joguei na frente de um táxi e entrei nele com o coração a 1000 por hora. O caminho para casa foi um turbilhão. Cada vez que eu lembrava daquela noite, sentia que algo horrível tinha estado a ponto de me acontecer. Minhas mãos tremiam e meu coração batia com força dentro do peito. Quando finalmente cheguei, corri para o meu quarto e desabei na cama a chorar. Perdi mais que a inocência naquela noite. Perdi o sonho que me trouxe até Los Angeles. O brilho de Hollywood esconde sombras profundas, e eu conheci os monstros que vivem nelas. Sempre que vejo o príncipe sorrindo na televisão, recebendo aplausos e prêmios, meu sangue gela. As pessoas não sabem quem ele realmente é, mas eu sei. A sensação da mão dele no meu braço, o tom da voz dele prometendo que minha vida mudaria, aquilo nunca vai me abandonar. É uma marca invisível que carrego, um segredo que pesa, e agora você também sabe. Tem certas coisas que você nunca esquece, por mais que tente. Para mim, é a noite em que uma festa descontrolada acabou tirando a vida de um amigo. Isso aconteceu há mais de 14 anos, quando eu estava no último ano do ensino médio. Os pais do meu amigo Caio foram viajar por alguns dias para a Flórida para comemorar o aniversário de casamento deles. Só ele ficou naquela casa enorme de 5 quartos, porque a irmã mais velha estava na faculdade e só voltava em alguns meses. Então, você já sabe como é. Naqueles dias, ninguém queria perder a chance de armar alguma coisa boa, ainda mais com uma casa com tanto espaço e sem ninguém para vigiar. Caio não era exatamente um cara responsável. Todo mundo sabia disso. Então, em vez de fazer algo tranquilo, tipo uma pequena reunião com os amigos, ele decidiu organizar algo muito maior. A verdade é que eu não sei que diabos se passava na cabeça dele, mas a festa acabou se tornando algo gigantesco, daquelas que parecia ter atraído metade da escola. Não foram só alguns amigos convidados. Segundo ele estimou, chegaram perto de 200 pessoas, talvez até mais. A casa estava literalmente vibrando com a música. O pessoal estava dançando, bebendo e gritando como loucos. Enfim, era uma verdadeira bagunça naquela noite. O curioso é que a maioria das pessoas que apareceram não tinham sido convidadas formalmente. A ideia de Caio era abrir as portas para todos os amigos e os amigos dos amigos, para o pessoal que conheciam pelo Facebook e, basicamente, para qualquer um que aparecesse. Não havia uma lista de convidados rígida, então qualquer um que soubesse onde era a casa podia simplesmente chegar. Alguns apareciam dizendo, eu conheço fulano ou conheço ciclano, e a porta simplesmente se abria, sem muito problema. No geral, a coisa até que deu certo e acabamos conhecendo umas pessoas bem aleatórias, algumas que você nem imagina. Mas também aprendemos uma lição muito dura naquela noite. Você não pode simplesmente publicar um aviso e deixar qualquer um entrar na sua casa, porque, claro, nem todo mundo é gente boa. Estava tudo rolando, a música no talo, o pessoal tomando cerveja, dançando e se divertindo, até que, de repente, em um dos quartos de cima, começou a rolar uma confusão. Um daqueles caras que chegaram do nada, que alguém tinha deixado entrar, foi pego roubando alguma coisa por um amigo de Caio. Até aí, tudo bem, mas esse amigo, que normalmente era gente boa, digamos que perdeu a mão da situação. Ele queria dar uma lição no cara ou simplesmente fazer ele ir embora na marra. Então começou a mandar o ladrão vazar da festa antes que as coisas ficassem feias. No entanto, o ladrão não se sentiu nem um pouco intimidado e, antes que a gente percebesse, os dois já estavam trocando socos. Quem você pensa que é?
O cara gritava para o meu amigo, enquanto eles continuavam se agredindo. Nisso, alguns amigos do cara que roubou tentaram intervir, mas a maioria das pessoas na festa era demais para eles, e todo mundo já estava bem bêbado. No final, nós separamos a briga e a coisa se acalmou. Os outros continuaram rindo e bebendo por aí como se nada tivesse acontecido, enquanto Caio e nosso outro amigo cuidavam do ladrão. Mas as coisas ficaram realmente feias quando esse amigo que tinha brigado com o ladrão o acompanhou até a saída para garantir que realmente fosse embora. Ele estava falando besteira e se gabando de que praticava artes marciais, que não valia a pena mexer com ele e coisas do tipo, sabe? Aquelas coisas que os bêbados dizem para parecerem mais legais do que são. Tenho certeza de que ele só estava fazendo aquilo para impressionar a namorada, que estava ali. Enfim, ele saiu com o cara agarrado pela camisa e abriu a porta para jogá-lo para fora. Deu um empurrão e o cara saiu andando pelo gramado em direção à rua. Mas em vez de deixar a porta aberta, meu amigo a fechou e ficou parado ali, do lado de dentro, com as mãos na cintura e estufando o peito como se fosse um herói de filme. Ele começou a cantar uma música, como se tivesse acabado de derrotar os vilões. O pessoal que estava ali perto começou a aplaudir como se ele fosse um super-herói e a rir da situação toda. Mas foi bem nesse momento que ouvimos uns barulhos lá fora, tipo pneu cantando. Não demos muita importância, até que, de repente, soaram 4 estampidos, um atrás do outro. Todos nós tapamos os ouvidos por causa do barulho alto e, de repente, nosso herói improvisado desabou no tapete. Ficamos todos em choque por um instante, e depois veio o caos. A namorada do cara foi a primeira a soltar um grito de terror e correr na direção dele. E então a casa inteira explodiu em gritos e gente correndo. Acontece que um dos amigos do ladrão que tínhamos expulsado tinha uma arma. E o cara que foi jogado para fora, ao ver que nosso amigo estava zombando e humilhando ele na frente de todo mundo, pegou a arma e, sem pensar muito, começou a atirar contra a porta. As balas atravessaram a madeira e o atingiram pelas costas. Ele deu 4 tiros. Descobrimos depois que foram 3 nas costas e 1 no pescoço do meu amigo que estava do outro lado. Tudo num piscar de olhos. Não tivemos tempo de fazer muita coisa, só ligar para a polícia. Em poucos minutos, as ambulâncias e as viaturas chegaram. Conseguiram levar o cara na maca, mas já era tarde demais. Uma daquelas balas atingiu uma artéria ou algo assim, e embora o tenham levado rápido para o hospital, ele não sobreviveu. O atirador, por outro lado, se entregou à polícia no dia seguinte. Acontece que ele alegou que não tinha a intenção de matar ninguém, de verdade. Ele disse que só tinha atirado em direção à porta para assustar e quebrar alguma coisa, sem imaginar que nosso amigo estava parado bem atrás dela. Mas o mais revoltante de tudo é que, por alguma razão, a polícia mal o acusou. Eles chegaram a algum tipo de acordo e, no final, ele ficou praticamente livre, ou seja, com uma sentença muito leve. Passaram-se 14 anos desde aquela noite, mas o peso do que aconteceu nunca saiu dos meus ombros. O sistema de justiça deu a ele uma sentença leve, quase simbólica, e hoje ele caminha pelas mesmas ruas que eu. Às vezes, quando estou na multidão, meu corpo trava. Cada rosto desconhecido pode ser o dele. Não sei o que faria se nos encontrássemos frente a frente. Essa incerteza, essa vigilância constante é a verdadeira condenação. Não foi só meu amigo que perdeu a vida naquela noite. Todos nós que estávamos lá perdemos um pedaço da nossa paz para sempre. Meu nome é Helena. O que vou contar aconteceu durante o meu primeiro semestre na Universidade de Vermont. E antes de mais nada, preciso fazer um alerta importante. Esta história envolve violência sexual. É um assunto delicado que pode ser perturbador para algumas pessoas. Se você é sensível a esse tipo de tema, por favor, pule esta história
ou ouça com cautela. Naquela época, como a maioria dos estudantes que tinham acabado de chegar, eu não conhecia ninguém. Tinha muita gente nova começando o ano letivo, então, sem que meus pais soubessem, tomei a decisão de entrar para uma irmandade. E por coincidência, minha colega de quarto, que vou chamar de Fernanda, também decidiu fazer o mesmo. Fernanda era uma estudante de outro estado, assim como eu, então ela estava tão desesperada quanto eu para fazer alguns amigos. E foi assim que nós duas acabamos tentando entrar na mesma irmandade. Para quem não está familiarizado com o assunto, para entrar em uma irmandade, primeiro você precisa passar por uma espécie de processo de admissão, no qual eles te colocam em várias provas ou desafios, muitos dos quais nem posso comentar. Mas, basicamente, esses desafios são feitos para que a candidata possa demonstrar sua lealdade à Irmandade. No meu caso, porém, depois de apenas 2 dias no processo, eu decidi desistir, mesmo já tendo pago quase $50 para me candidatar. A razão é que eu simplesmente não me senti confortável com o rumo que esses desafios estavam tomando. Então, na minha opinião, entrar para uma irmandade não correspondeu às minhas expectativas. Por outro lado, minha amiga Fernanda conseguiu superar os desafios e, quando percebeu, faltava apenas 1 dia para ela ser oficialmente aceita. Para ser sincera, eu não sei como ela aguentou todos aqueles desafios idiotas, mas mesmo assim eu a parabenizei. Eu não conseguia entender como ela decidiu seguir em frente com as provas estúpidas, mas foi a decisão dela e eu respeitei. Numa sexta-feira, ela voltou da aula para o nosso quarto, super animada para o fim de semana, e me disse que o dia seguinte, sábado, marcaria o fim do seu desafio de iniciação e ela finalmente seria aceita na Irmandade. Eu fiquei feliz pela minha amiga, mas não conseguia parar de pensar no desafio que ela teria que fazer para finalmente entrar no grupo. Quando fiz a pergunta, percebi que a expressão dela mudou um pouco, o que me fez entender que ela simplesmente queria ignorar o assunto. Então, não insisti mais e a deixei em paz. Era sexta à noite e nós duas já tínhamos terminado nossas aulas, então decidimos passar o tempo indo comprar algo para comer e depois saindo do campus para ver se achávamos alguma festa. Infelizmente, a maioria das festas que encontramos estava bem parada, o que é incomum para uma universidade numa sexta à noite. Na época, muita gente me disse que a faculdade era conhecida por ter um cenário de festas bem agitado. Então, ficamos bem desapontadas ao descobrir que não havia nenhuma festa boa acontecendo. Decepcionadas e cansadas, nós duas decidimos encerrar a noite e voltar para os dormitórios. Quando chegamos, Fernanda me perguntou se eu poderia fazer um favor a ela. Ela começou a falar sobre o capítulo da Irmandade e o último desafio que precisava completar. E a respeito disso, me perguntou se eu poderia acompanhá-la no evento do dia seguinte. Sendo bem honesta, eu não sabia como me sentir sobre isso, já que não completei os desafios e tinha medo que o Conselho da Irmandade nem gostasse da minha presença ali, já que eu não fazia parte do grupo delas. Mas Fernanda me garantiu que isso não seria um problema e que eu poderia ir com ela sem problemas. Naquele momento, eu ainda não tinha ideia do que estava acontecendo, mas acreditei na palavra dela e disse que iria. Fernanda ficou completamente animada, porque eu concordei em ir, e com isso fomos dormir. Acordei na manhã seguinte, e a primeira coisa em que consegui pensar foi no tal evento da Irmandade. Mesmo tendo dado minha palavra a Fernanda de que iria com ela, eu ainda estava um pouco nervosa, principalmente porque sabia que irmandades e fraternidades levam esses eventos de admissão muito a sério. E se você não faz parte do grupo, eles te olham de um jeito diferente. De qualquer forma, passei a primeira metade do meu dia fazendo o que tinha que fazer para a faculdade. Nas horas seguintes, me dediquei a um monte de tarefas e resolvi algumas coisas antes de ter que ir para esse bendito evento. Mas, antes que eu pudesse perceber,
Fernanda e eu já estávamos nos arrumando no último minuto. Quando eu estava prestes a vestir uma calça jeans e uma camiseta, Fernanda me disse que o evento, na verdade, era formal. Então tínhamos que nos vestir para a ocasião. Depois de uns 30 minutos, tentando encontrar a melhor roupa para o grande evento, finalmente saímos dos dormitórios e fomos em direção ao local onde a cerimônia aconteceria. Após caminhar alguns minutos para fora do campus, percebi rapidamente que aquele evento era apenas mais uma festa numa casa. Enquanto subíamos os degraus da porta da frente, eu podia ouvir a música através das paredes, e nem precisamos tocar a campainha, porque já havia 2 homens parados na entrada. Eles deviam saber que Fernanda fazia parte da Irmandade, pois nos deixaram entrar sem nenhum problema. Assim que entramos, fiquei surpresa ao notar que o evento não era apenas para a Irmandade. Pelo que parecia, era uma festa mista, de uma irmandade com uma fraternidade. Sendo honesta, eu quis ir embora no mesmo instante em que entrei, simplesmente porque o lugar estava lotado demais e a música alta demais. Eu queria dizer a Fernanda que estava pronta para ir embora a qualquer momento que ela também estivesse. Mas não tinha nem 10 minutos que tínhamos passado pela porta quando a perdi no meio da multidão e não consegui mais encontrá-la. Imaginei que ela estava colocando o papo em dia com alguns amigos ou que foi falar com as irmãs, que é como os membros da Irmandade se chamam. O fato é que não vi mais Fernanda por um bom tempo. Conforme a festa avançava, encontrei alguns rostos familiares, então decidi conversar e tentar me enturmar. Embora o volume da música não ajudasse muito. Embora eu não fosse membro da Irmandade, fiquei surpresa por eles ainda me tratarem da mesma forma. Com o passar da noite, passei a maior parte do tempo tendo conversas casuais com algumas pessoas, o que me fez pensar que talvez eu tivesse sido um pouco preconceituosa no início, pois a verdade é que eu estava me divertindo. O único problema é que eu continuava sem encontrar Fernanda. Em um momento da noite, eu estava conversando com uma das irmãs mais velhas da Irmandade. Enquanto batíamos papo, 2 dos irmãos da fraternidade se aproximaram e nos ofereceram umas bebidas. Eu recusei na hora, sabendo que não deveria aceitar bebidas de ninguém que eu não conhecia. Eles foram embora rapidamente. E eu continuei minha conversa com a garota da Irmandade. Enquanto continuávamos conversando animadamente, notei algo com o canto do olho. Era Fernanda, finalmente a encontrei. Fiz um sinal para ela vir até mim. Ela se aproximou e disse que estava conversando com algumas irmãs e pediu desculpas por não ter vindo antes. Eu disse que não tinha problema. Então, ela me falou que iria se despedir do grupo de irmãs com quem estava falando e já voltaria para ficar comigo e com a garota com quem eu estava conversando. No entanto, passou quase 1 hora e ela não tinha voltado. Não dei muita importância. Pensei que talvez ela estivesse se divertindo e, honestamente, eu também estava me divertindo bastante. Acontece que as irmãs da fraternidade eram muito mais interessantes e gente boa do que eu imaginava. É que, a julgar pelos desafios estúpidos que eles te impõem para entrar, eu sinceramente pensei que se tratava de um bando de garotas sem cérebro. Me desculpem pela expressão, sei que soa depreciativa, mas era o que eu pensava antes de conversar com elas naquela noite. Passou mais 1 hora e Fernanda ainda não tinha voltado. Eu estava observando de longe o grupo com quem ela estava falando antes e percebi que ela não estava mais com eles há um bom tempo. No entanto, enquanto a procurava com os olhos no meio da multidão, algo chamou minha atenção nas escadas. Era Fernanda. Ela estava subindo as escadas com um grupo de pessoas, mas eu não saberia dizer se estavam todos juntos. Pude notar que ela parecia um pouco bêbada, e alguns caras pareciam estar ajudando-a. Esta foi a primeira vez que a vi desde que ela me disse que voltaria em um instante, e isso já fazia quase 2 horas. Naquele momento, decidi subir as escadas para procurá-la, mas no caminho encontrei uma antiga colega do meu colégio.
Ela me segurou pelo braço e começamos a conversar. Fiquei tão animada em reencontrar essa amiga que por um instante esqueci completamente de Fernanda. De qualquer forma, eu só queria ver se ela estava bem, mas honestamente não tive nenhum mau pressentimento sobre aquilo. Por isso, relaxei e continuei conversando com minha amiga. Passaram uns 20 ou 30 minutos, e foi então que me lembrei que ia dar uma olhada em Fernanda. Olhei de novo para a escada, mas ela não estava mais lá. Depois, olhei ao redor para ver se a encontrava no grupo de amigos com quem ela estava antes. Rapidamente os encontrei, mas ela não estava com eles. Nos minutos seguintes, fiquei tentando localizá-la no meio da multidão, mas não havia em lugar nenhum. Foi então que pedi licença para minha amiga e disse que precisava de uns minutos para procurar minha colega. Ela disse que tudo bem e combinamos de nos encontrar quando eu voltasse para apresentar Fernanda a ela. Comecei a procurar minha amiga por toda parte na sala principal, mas não a encontrei. Vendo isso, decidi subir as escadas para ver se a encontrava no andar de cima, mas lá só havia os quartos. Mesmo assim, comecei a atravessar o mar de gente para chegar até lá, e depois de receber alguns empurrões e pisões, finalmente consegui chegar ao topo da escada. Não quis gritar o nome dela porque, com certeza, ela não me ouviria com a música tão alta. Estava barulhento demais, de verdade. O corredor no final da escada estava incrivelmente escuro, mas havia algumas pessoas por ali. Umas estavam fumando e conversando, enquanto outras eram casais que provavelmente estavam aproveitando a escuridão daquele corredor para... Vocês sabem. Mas também vi alguns que pareciam estar consumindo outras coisas que não eram exatamente álcool. Seja como for, não gostei nem um pouco do clima daquele lugar. Percorri o corredor todo, até o final, notando que todas as portas dos quartos estavam fechadas. Provavelmente estavam ocupadas, mas não encontrei Fernanda. No entanto, quando eu estava me preparando para descer as escadas novamente, vi que a porta de um dos últimos quartos se abriu e 2 homens saíram de lá, ajeitando as roupas. Na hora, imaginei que fossem apenas um casal de rapazes. Eles vinham rindo e se empurrando de um jeito que parecia mais amigável. E quando levantaram o rosto, percebi que eram os mesmos 2 caras que tinham nos oferecido bebidas, para a irmã e para mim, um tempo atrás. Eles passaram por mim e, ao fazerem isso, ambos me olharam de um jeito divertido e malicioso. Imediatamente, um alarme soou dentro de mim, porque eu tinha acabado de ver esses 2 caras no grupo de pessoas que estava com Fernanda nas escadas da última vez que soube dela. Ao saírem do quarto, eles fecharam a porta atrás de si, mas algo dentro de mim me disse que eu deveria procurar ali, e foi o que eu fiz. Abri a porta do último quarto à direita e de fato não vi ninguém, porque todas as luzes estavam apagadas e estava realmente muito escuro. Comecei a chamar por Fernanda em voz alta, mas não obtive resposta. Então, apontei a lanterna do meu celular em várias direções do quarto. E quando iluminei um dos cantos, foi então que uma onda de pânico me atingiu com tanta força que por um momento senti minhas pernas fraquejarem e juro que estava prestes a desmaiar. Lá estava Fernanda, encolhida no chão e em um estado que eu prefiro não descrever, mas que lhes garanto que me causou um impacto enorme. Corri imediatamente até onde minha amiga estava e foi só aí que pude ouvir que ela chorava descontroladamente, pois antes eu não conseguia escutar nada por causa da música. Quando a iluminei com a lanterna, nem precisei perguntar. Era evidente que o pior tinha acontecido. Não consigo nem descrever como me senti. Mas o maior sentimento que me invadiu, além da preocupação e da indignação pelo que tinham feito a ela, era a imensa culpa que me queimava só de lembrar que eu poderia ter evitado se tivesse continuado meu caminho escada acima quando a vi com aquele grupo de pessoas. A primeira coisa que pensei foi em chamar uma ambulância, mas ela me implorou para não fazer isso. Eu disse que ela precisava de ajuda médica, mas ela se recusou.
Disse que faríamos isso quando fôssemos embora. Tudo o que pude fazer foi simplesmente dar um abraço nela e dizer que eu estava ali para ajudá-la. Permaneci no quarto com Fernanda por mais ou menos 1 hora. Enquanto ela se recuperava emocionalmente e fisicamente, ajudei-a a lavar o rosto e, felizmente, havia um chuveiro naquele quarto, então ela pôde tomar um banho. Isso não apagaria o que aconteceu, mas pelo menos a faria se sentir um pouco melhor. Quando voltamos para os dormitórios, Fernanda ainda estava em choque. Ela apenas se deitou na cama de uma vez. Insisti para que ela fosse à polícia, mas ela também se negou. Não quis receber ajuda médica no momento, mas felizmente ela aceitou alguns dias depois. Tudo o que posso dizer é que fisicamente ela conseguiu se recuperar 100%. Mas as feridas psicológicas de viver uma experiência como essa definitivamente não se apagam de um momento para o outro. Nos dias que se seguiram, convenci Fernanda a buscar ajuda profissional. A terapia foi um passo fundamental para que ela encontrasse forças e, finalmente, fizesse a denúncia. O processo não foi fácil, mas, quando outras 5 vítimas se juntaram a ela, a coragem coletiva se transformou em justiça. Aqueles 2 homens foram condenados e estão cumprindo longas penas na prisão. Mais de 10 anos se passaram desde aquela noite. Fernanda e eu nos formamos juntas e nossa amizade permanece sólida até hoje. Mas o que mais me emociona é ver a mulher extraordinária que ela se tornou. Hoje, ela é casada, mãe de uma menina linda e uma profissional de sucesso. A força que ela demonstrou ao transformar aquela dor em recomeço me ensina, todos os dias, que a coragem não está em não ter cicatrizes, mas em escolher brilhar apesar delas. O maior triunfo de Fernanda não foi vê-los atrás das grades, mas construir uma vida cheia de amor, propósito e felicidade genuína. Tem um gosto que nunca sai da minha boca, metálico e persistente, como se o sangue daquele dia tivesse ficado grudado na minha garganta. Uma simples rejeição desencadeou o pesadelo que destruiu minha vida. E aquelas palavras, "eu nem te conheço", elas simplesmente escaparam antes que eu pudesse me segurar. Ele estava lá, com o rosto vermelho e em estado de choque, na frente de um monte de colegas e amigos. Eu nunca quis magoar tanto Marcos, mas aquele pedido dele surgiu do mais absoluto nada. A verdade é que eu não o conhecia mesmo. Ele era só aquele garoto que sempre ficava no fundo da sala na aula de química. A gente não trocou nem 10 palavras antes de ele aparecer com aquele cartaz. "Renata, quer ir comigo para o baile de formatura?", bem no meio do jogo de futebol da escola. O que mais me chocou foi que Marcos não surtou com a minha rejeição. Ele não chorou, não gritou, não fez nada. Não começou um espetáculo ou algo do tipo. Ele só se virou com os ombros caídos, mas a cabeça erguida, como se não se importasse. Eu deveria ter corrido atrás dele, pedido desculpas, dito que não era nada pessoal. Mas, em vez disso, eu ri junto com todo mundo, como se nada tivesse acontecido, e continuei assistindo ao jogo. No fim, achei que seria só mais um momento idiota e constrangedor do ensino médio, que seria esquecido em alguns dias. Mal sabia eu que aquilo estava dando início à pior fase da minha vida. Tudo começou exatamente 1 semana depois. Encontrei um bilhete dobrado, cuidadosamente escondido, no meu livro de cálculo. Dizia: "Vou te ver na festa. Esteja pronta." A caligrafia era difícil de ler, mas eu conseguia distinguir cada palavra. E não sei porquê, mas um arrepio percorreu minha espinha. Mostrei para Laura e Maísa no almoço, e as duas ficaram com uma expressão neutra por um segundo, como se não fosse nada demais. Laura soltou: "Parece que alguém não consegue parar de brincar de mistério." E Maísa apenas acrescentou: "É só um esquisito perdedor, nada mais." Mas depois vieram as mensagens. De repente,
Todos os nossos celulares começaram a tocar ao mesmo tempo, bem no meio da aula de história. Nós nos olhamos entre surpresas e um pouco assustadas. O professor estava nos encarando de um jeito estranho, mas não importava. Então, uma mensagem em particular fez meu sangue gelar. As garotas bonitas sempre dançam antes de cair. Aquilo me atingiu em cheio. Foi como levar um tapa na cara. No dia seguinte, a escola levou Marcos para a diretoria assim que o denunciamos. Jorge, que faz parte do conselho estudantil, me contou que Marcos apenas ficou lá, sem mostrar nenhuma reação, negando tudo. Não havia provas para acusá-lo. A letra não era dele, nem o número na mensagem. Então, apenas o liberaram com uma advertência. Naquela mesma noite, tranquei todas as portas e janelas de casa, por precaução, e nada aconteceu. Com tudo calmo, os dias foram passando e eu pensei que tudo já tinha acabado. Mas, bem quando eu estava começando a relaxar, as coisas começaram a piorar muito. 2 dias antes do baile, Laura me ligou chorando, com a voz trêmula. Acontece que alguém tinha furado os 4 pneus do carro dela no estacionamento da escola. E naquela mesma tarde, Maísa encontrou seu vestido de formatura, que custou uma fortuna, feito em pedaços em cima da sua cama. O tecido estava espalhado sobre o colchão, como se fossem pétalas de rosas ensanguentadas. Nós nos olhamos apavoradas, e em voz baixa ela disse: "É Marcos, eu tenho certeza, ele está se vingando." E acrescentou entre lágrimas: "Nayara me disse que no banheiro elas implicaram com ele, fizeram piadas cruéis e o ridicularizaram." Eu não conseguia dormir. A ansiedade tomou conta de mim e comecei a olhar debaixo da cama de novo, como uma criancinha, mesmo estando prestes a fazer 18 anos. Meus pais não me levaram a sério, só diziam que era drama da escola. A desculpa de sempre, né? Mas as coisas só pioraram. Bilhetes apareciam no meu armário, na minha mochila e até colados no para-brisa do meu carro. Algumas mensagens eram cada vez mais perturbadoras. "Tenha certeza de que seu vestido seja vermelho, porque esconde melhor o sangue." Eu sentia que estava sendo observada em todos os lugares, nos corredores, do estacionamento, até mesmo no meu quarto, através da janela, à noite. Era como se alguém estivesse sempre me vigiando. A escola decidiu instalar câmeras extras e contratar seguranças para a noite do baile, porque eles também já estavam assustados. A primeira hora foi tranquila. O ginásio estava incrível com as luzes e a decoração, mas todos nós estávamos nervosos, vigiando a multidão. E claro, Marcos não apareceu em lugar nenhum. Por um momento me senti aliviada, dançando e me divertindo, mas foi só por um instante. De repente, quando todos já estávamos relaxando, os alarmes de incêndio começaram a tocar. As luzes se apagaram em 1 segundo, e nuvens de uma fumaça densa começaram a surgir. Minha garganta queimava e meus olhos ardiam. E bem nesse momento, alguém agarrou meu pulso na escuridão. Eu gritei aterrorizada, mas para o meu alívio era só Laura. "Vamos, a gente precisa sair agora!" Ela gritou por cima do som ensurdecedor, e bem quando eu achava que nada podia piorar, ouvi bombinhas explodindo debaixo das mesas, uma atrás da outra, enquanto a multidão entrava em pânico total. Todos estavam correndo, empurrando e gritando, desesperados para sair. Perdi a mão de Laura no meio do caos, e quando fui encurralada contra a parede, algo úmido espirrou nos meus braços. Olhei para cima e vi letras vermelhas escorrendo pela parede, como se fosse sangue fresco. Foi aí que eu soube que isso era muito mais sinistro do que eu tinha imaginado. Comecei a chorar e a gritar desesperadamente no meio de um ataque de pânico. Minha respiração travou e eu senti que estava prestes a desmaiar. A última coisa que me lembro é de alguém me arrastando para fora do ginásio, me tirando daquele inferno de luzes, gritos, pais sangrando e estudantes chorando. Logo a polícia chegou, e as luzes vermelhas e azuis inundaram todo o lugar. 7 dos meus colegas estavam mortos,
enquanto quase 20 ficaram feridos. Todos os sobreviventes contaram a mesma coisa. Todos nós apontamos para Marcos. Mas então veio a notícia mais assustadora. Descobrimos que Marcos tinha um álibi perfeito. Ele esteve o tempo todo fazendo uma transmissão ao vivo de jogos online. Então, quem era o responsável? Quem estava por trás de tudo isso? 2 dias depois, encontraram uma máscara no vestiário feminino, junto com o celular destruído de Maísa, que parecia ter sido feito em pedaços. A polícia rastreou o chip e, para a surpresa de todos, o registro levava a uma garota chamada Juliana. Era a irmã mais nova de Marcos. Eu nunca a tinha notado antes. Ela era só aquela garota tímida que sempre comia sozinha no canto da biblioteca. Com o rosto nervoso, ela foi presa em casa. Depois soubemos pela polícia que encontraram no quarto dela uma cena de pesadelo, recortes de jornais, fotos minhas e das minhas amigas com os olhos riscados e um quadro branco com uma linha do tempo que parecia saída de um filme de investigação, com o meu nome circulado em vermelho várias e várias vezes. Quando a algemaram, ela não resistiu. Apenas riu e disse a eles: "Vocês machucaram meu irmão e acharam que podiam sair impunes? Não enquanto eu estiver viva." Acontece que Juliana tinha um histórico de doenças mentais, incluindo psicopatia e transtorno de personalidade limítrofe. Ela estava em tratamento há anos, mas claramente não adiantou muito. Por causa disso, Juliana não foi para a prisão, mas sim levada para um centro psiquiátrico para se recuperar. Eu entrei na faculdade e estava de verdade tentando reconstruir minha vida depois daquele trauma. Estava começando a acreditar que era possível. Até hoje de manhã. Havia um bilhete no meu dormitório, dobrado do mesmo jeito de antes, que dizia: "Você nunca dançou, então pode ficar com as suas pernas." Meu mundo desabou de novo. Quem vai acreditar em mim? Todo mundo vai dizer que é paranoia, que Juliana está presa num hospital psiquiátrico. Mas o bilhete está aqui, dobrado da mesma forma, com a mesma caligrafia. A vigilância voltou, aquela presença invisível nos cantos escuros do meu quarto. Agora eu entendo. Juliana nunca trabalhou sozinha. E quem quer que seja o parceiro dela, acabou de me avisar que meu castigo ainda não terminou. Na verdade, está apenas começando de novo. A gente sempre ouve falar do lado sombrio da fama, mas acha que essas coisas só acontecem com os outros. Até chegar aquela noite em que tudo mudou e eu tive que escolher entre seguir em frente na carreira ou simplesmente sair correndo para salvar minha vida. Tudo começou quando minha amiga Lara me chamou para uma festa que, segundo ela, seria incrível. Nós duas trabalhávamos como modelos na época e, embora a gente ganhasse bem, sempre queríamos mais. Qualquer garota pode ser modelo, mas ser famosa de verdade. Isso sim era o nosso sonho. "Vai ter um monte de gente importante na festa, amor." Ela disse toda empolgada. "É a festa que a gente não pode perder de jeito nenhum." Eu não estava muito convencida, mas ela insistiu tanto que acabei topando. No fundo, eu também queria sair da rotina. Ela separou um vestido colado para mim experimentar, igual ao dela. "Você precisa mesmo ir? Não acho que a Flórida seja tão melhor assim," eu disse. "É diferente, amor. Lá o pessoal é louco por essas festas. Ouvi dizer que vai estar cheio de produtores musicais e todo mundo importante vai estar lá." Eu não tinha como discutir muito porque, na verdade, eu não conhecia esse mundo todo. Quando chegamos à Flórida, pegamos um Uber até o endereço. A mansão parecia uma vela gigante iluminando a noite, com luzes que tinham um ar meio psicodélico. Mas desde o momento em que pisei ali, eu soube que tinha alguma coisa errada. Havia seguranças por toda parte, e eles não pareciam nada amigáveis. A vibe era tensa demais, e antes que a gente pudesse dar um passo, nos revistaram de um jeito muito estranho, como se estivessem nos avaliando.
Disseram que não podíamos tirar fotos nem usar os celulares lá dentro e que teríamos que deixá-los guardados na entrada. Também avisaram que não podíamos fazer perguntas. Não digam a idade de vocês. Se alguém perguntar, não perguntem a idade de ninguém, nem o nome, nem onde trabalham, eles falaram. Depois, nos fizeram assinar um papel que dizia que não podíamos contar nada do que acontecesse ali. Eu achei que era alguma brincadeira bizarra, mas Lara me deu uma cotovelada e ficou séria. Nos levaram para outra sala, onde nos pesaram, uma de cada vez. E aqui vem a parte mais estranha. Mulheres que pesavam mais de 63 quilos, ou 140 libras, como eles diziam, eram barradas e mandadas embora na hora. Uma loucura completa. Quando finalmente entramos, a mansão por dentro era ainda mais insana. Parecia saída de uma revista de luxo, com decoração extravagante, bebidas sem fim, drogas servidas em bandejas como se fossem canapés e gente que parecia ter saído direto de um videoclipe. Lara logo foi puxada por um grupo de pessoas e a gente acabou se separando. Tentei relaxar de verdade, mas bem na hora em que fui pegar um drink, algo dentro de mim gritou para não fazer aquilo. Aquele instinto que a gente tem, sabe? Fiquei ali parada, tentando me encaixar e sorrir, balançando a cabeça como se eu estivesse no lugar certo. Já estava ali há algum tempo quando comecei a reparar nas pessoas. Tinha um monte de atores famosos, estrelas do pop e gente que eu reconhecia da TV. Mas foi aí que algo me chamou a atenção. Um cara gordo, sentado perto da piscina, estava me encarando. Não era curiosidade, era como se ele estivesse me avaliando, me medindo. Ele se aproximou com um sorriso falso, um sorriso que me deu arrepios. Começou a falar de coisas sem importância, mas cada palavra que soltava me causava uma sensação horrível, como se ele estivesse me cheirando. O pânico começou a subir e meu primeiro instinto foi fugir dali. Sem pensar direito, me levantei e disse que ia ao banheiro. Foi a pior decisão que eu poderia ter tomado, mas na hora, com ele tão perto, eu só queria sumir. Ao entrar no banheiro, tentei manter a calma, mas meu coração batia como se quisesse sair pela boca. E quando pensei que poderia estar segura, ele apareceu na porta, me encurralando. Ele se inclinou perto de mim e sussurrou com um sorriso frio. Eu posso te ajudar muito se você for legal comigo. Aquelas palavras me deram calafrios. Fiquei paralisada, quase sem saber o que fazer. O homem cheirava a cigarro barato e álcool, e tudo na voz dele soava nojento. Eu queria gritar, pedir ajuda, mas estava travada. Esse é o banheiro feminino, eu disse num sussurro, tentando manter a compostura. Mas é aqui que eu quero estar, querida, ele respondeu, com aquela voz que me deu um nó no estômago. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, a porta de uma das cabines se abriu. De lá saiu uma mulher mais velha, a dona da festa aparentemente coberta de joias, usando um biquíni apertado. Ela me olhou de cima a baixo com um olhar estranho. Eu lancei um olhar de socorro, um silencioso "me ajuda". Mas em vez de me ajudar, ela sorriu e disse: "Que boca bonita você tem". E então, como se fosse a coisa mais normal do mundo, cheirou uma carreira de pó ali mesmo na pia. Eu não conseguia acreditar. Naquele momento, entendi que aquilo não era uma festa normal, e que eu e Lara não estávamos ali como convidadas. Éramos mercadoria. "Eu pago por ela, ela é minha", a mulher gritou, como se estivesse defendendo seu território. "Tudo aqui é para todo mundo, e essa festa inteira é minha. Sai da frente, você não sabe com quem está falando", ele disse irritado. Na mesma hora, os dois começaram a gritar, o que acabou chamando a atenção de um segurança que estava por perto. O cara gordo finalmente me soltou, mas quando o segurança se aproximou, ele olhou para mim com uma cara séria e disse: "Para de fazer escândalo, escolhe um dos dois ou cai fora daqui". Foi tudo que eu precisava ouvir. Meu cérebro travou por um segundo e então passei correndo pelos três, deixando aquele pesadelo para trás.
Saí da mansão em pânico total. Recuperei meu celular na entrada e fui procurar a Lara. Encontrei ela no meio da festa, entretida com um rapper famoso. Tentei chamar, mas ela estava tão envolvida na conversa que mal olhou para mim. Fiz sinal para ela me acompanhar, mas ela apenas acenou como quem diz, já vou, e voltou a rir com o cara. Não deu para esperar. Chamei um Uber pelo celular e fugi dali, tremendo com o coração disparado. Enquanto o carro me levava para longe daquela mansão, eu tremia sem parar, não de frio, mas de pura repulsa e medo. Meu sonho de fama tinha se transformado em um verdadeiro pesadelo, onde seu valor é medido pelo peso na balança e seu futuro decidido por quem der o maior lance. Fiquei pensando se a Lara sabia o que era aquela festa, se ela tinha me levado ali sabendo de tudo. Nunca mais falei com ela depois daquela noite. Algumas portas se fecham e a gente descobre que tem um preço para tudo. O meu, eu não estava disposta a pagar. Tinha uma tradição que eu e minha amiga Bia mantínhamos há anos. Festas do pijama na casa dela. Mas em uma dessas noites, algo aconteceu que transformou completamente a forma como eu enxergo as histórias de terror. Naquela vez, tinha algo diferente, porque uma garota chamada Júlia se juntou a nós. Os pais de Júlia eram muito amigos dos pais de Bia, mas a gente estava conhecendo ela pela primeira vez naquela noite. Felizmente, logo de cara, nos demos bem. A noite foi avançando e não demorou muito para a gente montar nossa mini barraca no meio da sala, sabe? Com almofadas, cobertores e toda aquela vibe. A ideia era contar histórias de terror e nos divertir, assustando umas às outras. Então, colocamos o plano em prática. A gente passava uma lanterna debaixo do rosto e cada uma contava sua história com a luz se movendo na cara para dar aquele toque assustador. Bia e eu, que éramos as veteranas nisso, reciclamos algumas histórias do ano passado, só mudando uns detalhes para não ficar exatamente igual, e ríamos entre nós do quão absurda cada uma tinha sido. Quando chegou a vez de Júlia, ela se sentou, tranquila, e perguntou se a gente podia apagar a lanterna para que a história dela fosse mais sinistra. Óbvio que concordamos, e então ela começou a contar uma coisa que nos deixou de boca aberta. Alguns anos atrás, minha tia contou essa história para minha mãe. Ela começou dizendo: Bia e eu ficamos super atentas, ouvindo com atenção enquanto ela continuava. Naquele momento, eu estava escondida no corredor, ouvindo cada palavra sem que ninguém percebesse, e escutei tudo. Bia e eu nos olhamos e chegamos mais perto, curiosas para ouvir a história da tia dela. Minha tia, Marta, foi monitora em um acampamento das Girl Scouts e certa manhã, quando voltava de uma excursão, ela estava caminhando em direção aos chuveiros quando viu algo estranho na trilha. Tinha um saco de dormir jogado ali e alguma coisa não batia. Ela pensou que talvez uma das meninas estivesse fazendo alguma brincadeira, mas ao se aproximar, viu que havia uma garotinha dentro do saco com o rosto pálido, os olhos abertos e olhando para o nada. Naquele instante, tia Marta soube que a menina não estava mais viva. A cena era horrível. Havia outros 2 sacos de dormir logo ali, mais próximos dela, amassados e sujos, e neles estavam outras 2 meninas mortas. Meu coração parecia que ia sair pela boca quando Júlia contou isso. Olhei para Bia e os olhos dela estavam arregalados, seu rosto estava pálido como uma parede, e ela parecia tão chocada quanto eu. Perguntei em voz baixa, com uma espécie de medo apertando meu peito: elas foram assassinadas? E ela confirmou com a cabeça. Segundo o que ela contou, as meninas foram estranguladas e tinham hematomas nos corpos, como se tivessem apanhado. A cena era tão gráfica que parecia uma cena tirada de um filme de terror. Havia uma lanterna com fita vermelha sobre a lente em cima de um dos corpos, e dentro da barraca onde as meninas estavam, encontraram uma pegada de sapato ensanguentada e uma marca de mão que parecia grande demais. Uma que claramente não era de nenhuma delas.
disse Júlia. A história me deixou totalmente sem ar. Eu estava tão apavorada que levantei o cobertor e me aninhei com Bia, com aquela sensação de que algo terrível tinha acontecido ali. Perguntei se a tia dela realmente tinha visto tudo aquilo e esperava que Júlia desse uma risada e dissesse que era tudo inventado, mas ela apenas deu de ombros com aquela expressão séria e me disse que sua tia ainda sonha com aquelas meninas, com seus rostos mortos olhando para ela, e às vezes sente que a pessoa, ou o que quer que seja que fez aquela barbaridade, ainda está por ali, naquela área da floresta, rondando na escuridão, porque nunca foi encontrado. A partir daquele momento, a conversa acabou e ficamos em silêncio. Bia tentou rir e mudar de assunto, mas no olhar dela dava para ver que também tinha sido tocada por aquela história. A diferença é que nós, em comparação, só brincávamos de contar histórias bobas, mas aquela pareceu tão real que ficou marcada na minha memória para sempre. Os anos se passaram e, em 2008, bem no meu primeiro ano de faculdade, voltei para casa no dia de Ação de Graças e fui visitar Bia. Não nos víamos desde que terminamos o ensino médio, então cheguei um dia antes. Conversamos um pouco e, depois de colocar o papo em dia, ela me soltou uma coisa que me deixou em choque total. Ela disse: "Lembra daquela história horrível que Júlia nos contou naquela festa do pijama? A das meninas mortas na floresta?" E eu, meio nervosa, respondi: "Sim, claro, por quê?" Então ela me olhou séria e disparou: "Laura, aquela história não foi inventada, é real." Fiquei em silêncio, sem conseguir dizer nada. Ela então começou a me contar que, na verdade, desde que voltou para a cidade não conseguiu tirar a história da cabeça. Então foi à biblioteca da universidade e pesquisou um pouco, em segredo. Acontece que, em 1977, em um acampamento chamado Camp Scott, 3 garotas, Girl Scouts, foram encontradas mortas em seus sacos de dormir. Seus nomes eram Lorena, Michele e Daniele. A mulher que as encontrou foi a tia de Júlia. E como se não bastasse, naquela época, nos anos 70, havia um fugitivo chamado Vitor Bastos, que todos acreditavam ser o culpado. Bia me explicou que ele foi julgado, mas o júri não conseguiu condená-lo por falta de provas suficientes na época. Ele acabou sendo solto e morreu anos depois, sem nunca ter sido oficialmente considerado culpado. O caso nunca foi resolvido de verdade. Até hoje, há quem acredite que talvez outra pessoa estivesse envolvida ou que o verdadeiro culpado ainda esteja por aí, naquelas florestas, rondando na escuridão. Eu fiquei completamente gelada por dentro. Esperava que tudo aquilo tivesse sido só uma invenção de Júlia ou um conto da tia dela para assustá-la. Mas, como vocês podem ver, a realidade pode ser muito mais aterrorizante do que qualquer história inventada. O que me persegue até hoje não é só o horror do que aconteceu com aquelas meninas, mas sim a ideia de que talvez ele tenha vivido uma vida comum depois disso, rodeado de pessoas que nunca imaginaram do que ele era capaz. E o pior de tudo é saber que a verdadeira identidade daquele monstro pode ter morrido com ele.